Rapaz, irmãos, eu vou contar minha experiência que não foi feita de A, não, viu? Mas depois que eu fui pensando assim e passei a crer que fosse, né, um EQM, eu, eu sempre tomava remédio normal, eu ia para a faculdade, trabalho, então como não tinha muito tempo para ficar doente, eu não podia faltar faculdade, não podia faltar trabalho, eu acabava saindo com a sacola cheia de remédio. Era assim que eu vivi por muitos anos. Porque eu tinha dores normais, dor de cabeça, enxaqueca, ou então dores decorrentes do fluxo da mulher. E eu não podia parar, não podia ficar me encostada porque eu tinha que trabalhar e estudar o dia todo. E um belo dia eu senti uma dor na coluna quando eu estava no trabalho e imediatamente fui na minha caixinha de remédio, peguei um anti-inflamatório como eu sempre pegava e tomei. Dali a 20 minutos, eu estava no telefone atendendo uma pessoa e comecei a me coçar, mas me cocei incessantemente. E de repente, as minhas colegas de trabalho, quando me viram, falaram assim: Você está toda inchada. E eu larguei o telefone, dei para elas e comecei a me coçar, me coçar, me coçar. Quando eu fui lá no espelho, eu estava inchada, estava toda cheia e coçando, muita coceira, muita coceira. Aí foi que disseram que poderia ter sido alguma alergia. Aí fui me lembrando, fui tentando voltar para ver o que, é que eu tinha feito e imaginei que fosse um remédio, né? Fui, uma colega me deu um antialérgico, tomei. Mesmo assim, nunca aconteceu isso comigo, fui levada ao hospital, né? Foi melhorando, realmente o antialérgico melhorou. E lá a médica falou assim, ó, compre esse remédio aqui toda vez que você precisar tomar e der, né, algum problema, você toma esse remédio aqui que é anticoceira. É um antialérgico para coceira. Mas provavelmente tenha sido esse antialérgico. É bom você verificar. Só que eu sempre tomei, inclusive andava na minha bolsa, né? Eu não acreditei muito que aquilo tinha se tornado uma alergia dali para frente. Passou um tempo, cheguei em casa do trabalho, estava chegando em casa do trabalho, tomei, senti uma dor de coluna de novo, como no outro dia eu tinha que acordar cedo, tomei, fiz assim, ó, eu vou tomar. Eu vou tomar o remédio. Só que eu fiz assim, olha, como aquele tinha. Ai, gente, não lembro. Ele tinha uma substância, tipo assim, um era de cálcio e eu tinha um outro anti-inflamatório que era de potássio. Era o mesmo nome, porém, um era de. É porque eu não lembro mais, tem tantos anos que eu não tomo remédio mais. Aí, enfim, eu falei, eu vou tomar esse que não é de cálcio, esse aqui é de potássio, não vai me dar alergia. Até porque eu sempre tomei remédio. Eu botei na minha cabeça, aí falei, eu vou tomar e acabou. Qualquer coisa, eu tenho outro remédio de coceira e fico bem. Tomei. E eu lembro até que tomei outro remédio também, mas o outro remédio é outra coisa, não tem nada a ver. Um remédio que eu sempre tomava e não me dava alergia. Aí, resultado, tomei e fui tomar banho. Ali, no banho, comecei a sentir a coceira de novo, do mesmo jeito que eu senti lá. Começou pela palma do pé. E eu comecei a coçar e sair do banheiro correndo. Amor, amor, avisei meu marido, né? Amor, tô tendo aquele negócio de novo, cadê aquele comprimido? Cadê aquele comprimido? Tomei. Mas só piorava. Não melhorava, não melhorava. Eu tinha um cunhado que era enfermeiro, liguei para ele, não estava em casa, ele fez, olha, se não melhorar, em meia hora, vá para o hospital, porque você já tomou o antialérgico, só que a gente foi piorando, foi piorando, foi piorando, a coceira não passava, o corpo começou a pegar fogo, e meu marido querendo me acalmar, e eu, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Ele, calma, vai passar, você tomou um remédio, calma. Só que o corpo pegava fogo a ponto de, para eu conseguir ficar melhor, eu pegava gelo, comecei a pegar cubo de gelo e jogar na minha perna, assim, comecei a jogar, porque ela ficava vermelha, assim, parecendo que o sangue, um negócio estranho. Comecei a passar o gelo derretia automaticamente. Tamanho era o calor, a temperatura que estava a minha perna, para vocês terem ideia. Resultado, meu marido disse que eu comecei a ficar com a boca inchada, até brincou comigo, dizendo que eu estava parecendo um Angelina Jolie, para eu ficar mais calma, né? Porque eu comecei a ficar nervosa, porque estava pior do que aquela vez, né? Que eu tomei. Eu falei, meu Deus, não era para ter tomado, não era para ter tomado. Eu falei, amor, não está melhorando. Pega as coisas. Meu marido ainda ficou assim meio inerte, que ele é meio lento para as coisas. Aí, eu deitei, ele estava deitado no sofá, eu deitei com ele pra, sei lá, para me acalmar mais, né? Deitei no sofá. Só que na hora que eu deitei, eu levantei bruscamente e falei isso com ele, né? Eu senti tudo rodar, como se eu fosse desmaiar e senti. E comecei a ver tudo assim, escurecendo, quando eu levantei.
E também comecei a ouvir o som do ambiente sumindo. Aí eu peguei e fiz assim, amor, corre que eu vou desmaiar. E fiz isso. Aí ele levantou correndo e tentou pegar uma coisa, só que ele estava assim, sem entender, sem saber o que fazer, e pegava uma coisa, pegava outra. Eu lembro que eu ia vendo as coisas sumindo e eu via ele correndo para lá, correndo para cá, tentando pegar a chave do carro, pegar uma roupa, botar uma blusa, sabe? E nisso eu estava sumindo, mas eu estava vendo como se fosse em câmera lenta. Quando eu vi que ele pegou tudo, que ele ficou me olhando, e aí, você tá bem? E ouvindo bem, e ouvindo os unidos assim, como se fosse sumir, né? Tudo. Aí eu peguei, levantei e me joguei, porque eu ali eu já não, eu já tudo apagando, aí eu peguei, levantei e me joguei assim para ele, bora, amor! E gritei, né? Vamos, amor! E me joguei nele. Quando eu me joguei, apagou tudo. Vum! Aí eu já não vi mais nada dessa realidade aqui. Quando eu apaguei, isso eu só fui lembrar, só fui me preocupar de lembrar disso depois. Mas quando eu apaguei, eu, eu não apaguei. Tipo assim, eu só acordei em outro lugar. Tipo assim, eu não, a minha consciência ela permaneceu, é engraçado. Só que eu acho que foi alguma coisa do cérebro. Eu apaguei daqui, né? Aí eu acordei em outro lugar, eu não via nada, é como se eu tivesse de olho fechado. Eu acordei em outro lugar e minha mente ficava assim, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, tudo embolado assim. E a minha própria consciência falava assim, ué, por que eu estou pensando tanta coisa fora de lugar? Comecei a pensar em várias palavras assim, acho que é a oxigenação do cérebro mesmo, né? De repente, pum, passou aqueles pensamentos aleatórios e eu comecei a ficar mais tranquila. Só que era uma paz, porque eu estava sentindo muita coceira e muito calor. O que eu identifiquei é que nesse lugar eu estava sentindo uma paz imensa. E eu sentia como se eu estivesse levitando literalmente em direção. É como se eu tivesse. Eu não via nada, porque eu estava. É como se eu tivesse de olho fechado, no escuro. Só que eu sentia o meu corpo ir em direção à frente, assim, como se ele tivesse deitado e voando, levitando em direção àquele lugar que eu não podia evitar de ir. Não era eu que estava indo. Meu corpo estava sendo guiado e levado para lá. E eu sentindo aquela paz sem dor nenhuma. A coisa diferente que eu senti foi porque, meu Deus, e eu naquela hora não me lembrava assim que eu tinha marido, eu não lembrava de parente, eu não lembrava muita coisa, mas eu só usufruía daquela paz, é realmente aquilo que a Bíblia diz assim que é uma paz que naquele lugar não haverá dor, principalmente porque eu estava sentindo dor segundos antes, então eu senti muito essa diferença, não tinha dor e não tinha e tinha muita paz, era uma paz assim maravilhosa. E aí de repente eu despertei. Quando eu despertei, meu marido foi que eu vi o que estava acontecendo. Meu marido já estava no portão, com os vizinhos tudo lá no portão. Tinha até uma vizinha grávida que chega estava chorando porque me viu daquele jeito. Eu tinha desmaiado em pé, agarrei no pescoço dele, né, quando eu me joguei, e ele daquele jeito ele saiu me arrastando para tentar sair de casa para me levar no hospital. Só que ele não estava conseguindo abrir portão, nada, saiu gritando vizinho, tudo, aí saiu os vizinhos tudo para abrir o portão. Aí quando eu acordei, eu estava pendurada no pescoço dele e todo mundo ao redor abrindo o portão, gritando: vem, ajuda, ajuda, ajuda. Só que eu não conseguia. Aí nessa hora que eu acordei, eu senti todas as dores de novo. Só que eu senti que eu estava bem suada, bem molhada nessa hora. E ali eu não conseguia manter a minha cabeça de pé. Eu acordei, mas era como se eu estivesse bem. Só para ver, e me deu um sono assim profundo, me dá vontade de dormir. E aí eu dormi, aí eu olhei para aquilo, aí quando eu vi que eles estavam desesperados, meu marido aí me agarrou, me carregou no colo, aí subiu a escada, que lá tinha uma escada enorme para chegar na garagem. Aí eu falei, amor, eu tô aqui. Só que eu não conseguia ficar em pé. Nem meu pescoço conseguia ficar em pé. Meu corpo estava bem enfraquecido. E aí ele foi me levando, e nessa hora foi que eu refleti que eu tinha desmaiado, né? Que eu tinha perdido os sentidos. Aí eu falei, mas eu achei que eu ia morrer, porque eu não conseguia ficar acordada. Então eu falava assim, no meu pensamento, meu Deus, será que chegou a minha vez de morrer? Poxa, poxa, não, eu fiz assim, me deu uma tristeza ali quando eu acordei, que eu falei, eu estou idealizando tantas coisas, eu estava construindo minha casa aqui na cidade que eu estou agora, eu estava planejando morar nessa casa, eu estava fazendo tantos planos, então nessa hora eu falei assim, meu Deus, a gente faz tantos planos e agora chegou a minha hora, eu vou ter que ir, não tenho escolha. Será que essa é a minha hora?
Aí nessa hora, gente, você não lembra de nada, você não lembra de nenhum luxo que você queria, tudo perde a vez, sabe? Um tênis que você queria comprar, tudo perde a graça diante da morte. Aí naquela hora eu falei, ó Senhor, já que o Senhor vai me levar, cuida pelo meu marido, que eu só me lembrava do meu marido porque ele estava desesperado ali naquela hora, só me lembrei dele. Lá, quando eu estava lá, nem lembrava que tinha marido. Mas quando eu acordei, que eu vi ele desesperado, me levando no colo, e eu vi o suspiro dele agoniado, querendo entrar logo no carro, sair comigo. Eu ali falei assim, eu cuido do coração dele. Falei assim, né? Mas naquela hora assim eu percebi que quantas coisas a gente desejava e almejava, fazia planos e não sabia nem no dia de amanhã que eu podia não estar aqui para usufruir dessa correria que eu vivia. E aí, pronto, aí quando chegou lá, só que eu fui melhorando, pensei que ia morrer, mas foi chegando lá, eu fui melhorando. Foi uma coisa assim que ninguém soube explicar. Me dava um remédio na veia para passar, mas as enfermeiras passavam a mão na minha perna, via o sangue, via a minha pele como estava vermelha, como se o sangue tivesse, não sei, um negócio esquisito. E elas falavam assim, eu nunca vi isso na minha vida. E me deu uma vez, me deu outra injeção outra vez para ver se passava. Não passava. A única coisa que melhorou foi que eu conseguia manter minha cabeça de pé. Mas até chegar lá, eu sentia um sono, o sono me puxava para dormir. Só que eles, no carro, no caminho, começaram a me gritar, né? Vivian, não durma! Vivian, não durma, acorda! Aí eu, fazia aquele esforço para ficar acordada, porque era um sono um sono assim atraente. Só que ali eles pensavam que se ela desmaiar de novo ali, sei lá se ela volta, né? Então eu tive essa experiência. Não Aí beleza, depois melhorei e descobri que eu tive ali uma alergia a anti-inflamatórios e tal. Então hoje eu vivo uma vida sem tomar alguns remédios, então eu tento viver uma vida mais saudável, porque se eu sentir dor, tem remédio que eu não posso, entendeu? Se eu sentir inflamações, eu vou ter muita dificuldade. Então eu tento muito manter minha alimentação mais à medida do possível, saudável, para que eu não possa precisar desses remédios que eu não posso tomar, né? E foi isso. Então eu não tive uma experiência assim com Jesus, mas eu tive a experiência assim de. E outra coisa, eu tinha medo da morte. Depois desse dia, perdi o medo da morte completamente. Porque eu falei assim, meu Deus, se morrer em Cristo, até essa paz que eu senti ali, sem dor, sem nada, é maravilhoso, não é triste. Então, enquanto as pessoas choram por você aqui, você nem está lembrando, porque a experiência que você está tendo lá é maravilhosa. Quando eu acordei, foi que eu fiquei falando assim, meu Deus, eu tinha tantos planos, né? Cuidei do meu marido, né, porque eu voltei pro corpo e senti todas as dores de novo, foi horrível. Até tinha outras, inclusive. Para melhorar, só melhorei de manhã no outro dia no hospital. Pra vocês terem ideia, eu não sei, né? Porque que Deus quis me dar essa experiência, eu creio que foi o Senhor. E depois que eu comecei a assistir alguns EQMs, eu comecei a ver que as pessoas eram marcadas depois que tinham, né? E eu realmente, assim, depois disso, perdi o medo da morte. Eu comecei a entender que paz era aquela que o Senhor falava na palavra. Então eu falei assim, não é isso, né? Porque eu era uma crente que eu tinha medo da morte. E isso era vergonhoso para mim, né? Então Deus me deu esse choque de realidade aí. E foi essa a minha querida.